Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nessa oportunidade, prosseguindo o nosso estudo do Apocalipse, hoje, capítulo de número 17. A partir do versículo 1 está escrito assim: E vendo os 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Meus ouvintes, tanto a cidade de Nínive, Tiro, Jerusalém, foram chamadas pelos profetas de meretrizes, quando essas cidades se prostituíam, adorando outros deuses. O profeta Naum, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Por causa da multidão dos pecados da mãe graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. No livro do profeta Isaías, no capítulo 23, versículo 17, diz assim: Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre toda a face da terra. No que tange Israel, essa nação era considerada a esposa de Jeová. Adoração aos ídolos da linguagem do Velho Testamento era prostituir-se contra Deus. Dessa forma, Deus era considerado o marido fiel de Israel. Essa prostituta é, na verdade, o símbolo de um grande poder religioso que vai possuir uma influência diabólica em nome da religião, que durante a grande tribulação vai fazer aliança com o anticristo. Aqui ela encontra sentada sobre muitas águas. Isto aqui é uma alusão à cidade de Babilônia. Ela era hidrograficamente bem regada pelo rio Eufrates e os seus canais. Jeremias capítulo 51, versículo 13. E a cidade de Roma dos Césares, também ela está cercada pelo mar Mediterrâneo, mar Adriático, mar Tirreno e pelo rio Tibre. Diz aqui, é assentada sobre muitas águas. Na profecia do Apocalipse, muitas águas representa povos, multidões, nações e línguas. Existe um paralelo entre a prostituta literal e essa prostituta do Apocalipse 17. Essa prostituta do Apocalipse 17, isso aí fala da religião falsa, ou a unificação das falsas religiões no final dos tempos. A prostituta literal, ela não se valoriza, como a prostituta religiosa do capítulo 17 não valoriza a verdade. A prostituta literal, ela é profissional do sexo, mas a prostituta religiosa, ela é a mãe das prostituições. A prostituta literal, ela corteja quem paga mais. Agora, essa prostituta religiosa,
ela só envolve com o chefe de Estado. A prostituta literal, sua especialidade é a sedução. E a prostituta religiosa é sedutora dos incautos espirituais. A prostituta literal, ela é falsa. A prostituta religiosa, seus ensinamentos são falsários. A prostituta literal, ela finge sentir prazer, mas a prostituta religiosa não oferece alegria e satisfação. A prostituta literal, ela anda revoltada. Agora, a prostituta religiosa, sua revolta é contra Cristo. A prostituta literal, ela é gananciosa. A prostituta espiritual, ela é coletora das fortunas mundiais. A prostituta literal, ela é controlada pela pomba-gira, enquanto que essa prostituta do capítulo 17 do Apocalipse, ela é dirigida pelo diabo. Diz o versículo de número 2: com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua prostituição. A igreja começou a prostituir-se com os reis da terra. Foi a partir do 4º século, quando o Estado passou a regê-la sob o comando do imperador Constantino. Essa prostituta, ela embebedou, intoxicou espiritualmente a humanidade com o seu coquetel de imundícias e com a vinicultura etílica da idolatria, da feitiçaria mágica e agouros demoníacos. A Babilônia religiosa, ela manterá a mesma relação com o anticristo, como a igreja cristã mantém com o Senhor Jesus Cristo. Na grande tribulação, ela será amante sádica das seitas, das igrejas apostatadas e dos líderes heréticos que estarão em busca de poder e também de fama. Diz aqui o versículo 3: e levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Foi no deserto que o anjo mostrou para João esta visão estarrecedora. Foi no deserto que Moisés obteve a visão da sarça ardente. Êxodo capítulo 3. Elias recebeu também no deserto uma comissão extraordinária. Paulo, no deserto da Arábia, ele recebeu visões inefáveis. Quando o cristão separa-se para Deus por meio da santificação, do jejum, da oração, as comportas celestiais se abrem e surgem as gloriosas revelações divinas. Fora disso, ele será cego, surdo e não terá experiências revolucionadoras com o céu. Essa mulher, do capítulo 17 do Apocalipse, nós bem sabemos, é o símbolo de um sistema religioso falso que abarcará o mundo inteiro. A palavra assentada fala de influência, relacionamento, comando. O anticristo, a besta cor de escarlata, a princípio será apoiada por esse sistema religioso contaminante. Nomes de blasfêmias serão os títulos exibidos de autodeificação que o anticristo trará na parte frontal, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Diz aqui o versículo 4 do capítulo 17. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. A genuína igreja de Cristo, ela é comparada a uma virgem pura, que não se macula com pecado e não possui a ruga do envelhecimento mundano e nem da falsa doutrina. A púrpura é um líquido corante cor de violeta que é extraído das glândulas de uma lesma conhecida por murex. A púrpura
ela era comercializada pelos fenícios, que exportavam-na para toda a bacia do Mediterrâneo. O nome Fenícia significa terra da púrpura. Segundo a mitologia, o deus Melcarte, da Fenícia, foi o primeiro que pintou uma veste com a púrpura para oferecer à sua amada. As roupas tingidas com essa substância eram usadas somente por reis e pessoas riquíssimas. Daniel capítulo 5, versículo 16, Lucas capítulo 16, versículo 19. As imagens de esculturas, elas eram cobertas com um manto purpúreo, como é a tradição da Babilônia pagã. Jeremias capítulo 10, versículo 9. A escarlata era uma substância extraída de um inseto chamado Coccus ilicis, conhecido por Quermes entre o povo árabe. Desse vocábulo surgiu a palavra carmesim. A cor é vermelha muito viva. Era a cor predileta do Império Romano, que representa o zênite luxuoso, né? E também ostensivo. A cor predileta usada pela rameira babilônica é a vermelha, não porque ela acredita na eficácia do sangue de Cristo. Essa tonalidade simboliza a sua natureza assassina e também sanguinária. Não há nenhum simbolismo em cada pedra em particular. Todas essas gemas demonstram a sua riqueza opulenta e também pródiga. Apesar dessa organização religiosa ser portadora de uma riqueza extravagante, com a qual ela seduz os reis da terra, o cálice de ouro com sua beleza radiante, que parece ter o melhor vinho, está cheio das abominações tais como falsa doutrina, pederastismo, lesbianismo e a prática de pedofilia. Diz o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Meus ouvintes, as prostitutas romanas, elas usavam na testa fitas com seus nomes escritos. As maiores abominações registradas na Bíblia com frequência são idolatria e prostituição. A Roma papal, ela sempre ostentou ser a mãe. Ela é, por conseguinte, a mãe das prostituições e abominações. A religião babilônica, ela usava muitos símbolos misteriosos. Era, portanto, uma religião de mistérios. Nimrod, na língua hebraica, significa rebelde. Foi ele o fundador de um reino. E também ele era adorado e simbolizado por imagem do sol, peixes, árvores, obeliscos e também animais. Esse sistema pagão, ele espalhou-se da Babilônia para todas as nações. Gênesis capítulo 11, versículo 19. Nimrod, ele promoveu uma rebelião contra Deus, e esse sistema prosseguiu até o reinado de Nabucodonosor, que proibia a adoração a Jeová, promovendo desta maneira uma idolatria funesta, aplicando torturas e também a carbonização aos que não lhe obedecessem. Ele lançava dentro de uma fornalha de 7.000 graus centígrados aqueles que não adorassem a sua imagem. Essa ideologia babilônica atingirá seu apogeu durante a grande tribulação. Babilônia é, pois, o símbolo de qualquer composto ultrajante que se levanta contra Deus. Foi em Babilônia que originou o culto da mãe, a Semíramis, e do filho Tamuz, e também de vários símbolos misteriosos. Quando Roma tornou-se império mundial, agregou dentro do sistema os deuses e religiões
dos países pagãos. A igreja precisa ser separada do mundo. O que aconteceu? Ela tornou-se uma parte desse sistema mundano. O trono satânico, ele foi transferido da Babilônia para Pérgamo no ano 138 a.C., quando os persas a dominaram. Os feiticeiros tiveram que fugir e o rei Átalo de Pérgamo, ele concedeu-lhes exílio. Sendo assim, o trono satânico foi mudado da Babilônia para Pérgamo e mais tarde transferido para Roma. O romanismo tem insultado a Deus com centenas de blasfêmias, tais como o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que foi proclamada pelo Papa Pio IX, que é o cerne da prostituição católica. O dogma da infalibilidade papal, decretada em 1870 no Concílio do Vaticano. Diz aqui o versículo de número 8: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá até a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Meus ouvintes, os horrores da Inquisição, que foi patrocinada por essa meretriz, que levou à morte de milhões de pessoas, foi uma prática mais brutal do que a dos imperadores romanos. Isso ficará para sempre cinzelada nos anais da história. Olha, diz aqui o versículo de número 10. Confira comigo. E também são 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As 7 cabeças representam 7 montes, os quais são Célio, Aventino, Palatino, Esquilino, Viminal, Quirinal e Capitólio. Os 7 montes representam, ou refere-se também, os 7 impérios mundiais. 6 já não existem mais: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O 7º será a coligação composta de 10 países, que corresponde indubitavelmente aos 10 dedos daquela estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que acabou sendo relembrado e interpretado pelo profeta Daniel, em Daniel capítulo 2, versículos 31 a 34. E o 8º será o domínio do anticristo durante 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 27. A organização religiosa única e mundial que o anticristo criará será uma mera ilusão. Diz aqui o versículo de número 11. E a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é do 7, e vai até o fim. Será um tipo do Império Romano antigo restaurado de maior amplitude, que será chefiado pelo anticristo. E seu governo durará apenas 7 anos, e daí restará a perdição por ocasião da volta de Cristo na grande batalha do Armagedon. Daniel capítulo 7, versículo 26. O 8º é do 7, porque a besta governará com apoio da ligação de 10 nações. Essa confederação será o 7º reino, e do anticristo o 8º. Diz o versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como rei, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A confederação de 10 nações naqueles dias em terras europeias passará o poder para o anticristo governar o mundo por 7 anos, ou seja, por 1 hora.
que será o cumprimento profético da 70ª semana de que profetizou o profeta Daniel. Diz aqui o versículo 16: e os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. O anticristo com seus correligionários darão uma revolta, uma guinada, e destruirão esse império pagão prostituído. Comer a carne da prostituta quer dizer tomar os seus membros e usufruir de toda a fortuna que ela detém. Ser queimada a fogo fala da ruína total, tanto da política como também do meio social. O grande Rui Barbosa, um dos homens mais cultos do mundo, ele descreveu sobre a usurpação da Roma papal. Eu quero transmitir para você o que disse o grande Rui Barbosa. Ele falou algo tremendo que você precisa, nessa oportunidade, acompanhar comigo. Rui Barbosa, ele escreveu aquele livro Papa e o Concílio. Ele disse assim: Roma nem sempre por toda parte, nem aos olhos de todos traz descoberta em sua extensão inteira as suas pretensões usurpadoras. Nos inumeráveis órgãos dessa terrível propaganda, a linguagem varia matizes sabiamente graduados às circunstâncias, às situações locais, aos gêneros leitores, desde as obras maciças destinadas aos profissionais, onde os cânones ortodoxos ostentam-se na sua crueza intolerável aos leigos, até os escritos petulantes na inventiva e evasivos na substância, com que esse inútil tiroteio cotidiano da imprensa, ou os catecismos em que nas escolas obscuramente se propina a puerícia incauta, o veneno místico, os opúsculos devotos em que o fanatismo, sob suas formas mais parvas, inficiona e brutaliza pouco a pouco o povo ignorante. O grande culto Rui Barbosa continuou dizendo: a dobrez e a característica essencial da política ultramontana, política em cujo seio a religião do Cristo sobrou, desapareceu deixando apenas a superfície, e ainda assim, sacrilegamente adulteradas as feições ostensivas, o vocabulário, as fórmulas e o rito. Dizia Rui Barbosa: esta duplicidade romana é a tradição, a necessidade, a lei da Igreja Papal, nos seus atos, no seu credo, nos seus programas, na doutrinação oficial anônima, dos seus missionários incógnitos ou declarados. Daí, entre as pessoas não costumadas a essa classe particular de estudos, frequentes enganos, ideias singelamente errôneas ou profunda indiferença a respeito da odierna teologia clerical. O rótulo de teologia que traz indula a crê-la efetivamente a sistematização da doutrina revelada, a ciência de Deus, das almas e da vida eterna, um olhar, porém, mais prescrutador e tenaz, refletido às profundezas da doutrina que hoje constitui a íntima estrutura de toda a teologia, a saber, a doutrina infalibilista. É o que bastará para premunir os descuidados, evidenciando-lhes que essa intitulada autoridade sobrenatural e, portanto, os seus oráculos mais não vêm a ser que meras criações terrenas, inventos de uma política mundana tendente à exploração da sociedade inteira, a bem de um absolutismo que, com o intuito de fazer-se eterno, quer, como todas as idolatrias e a todas as opressões, estribar-se em origens celestes.
apenas envolve-se com a política, entra a igreja a desviar-se do Cristo e a descer do primitivo esplendor. Essas palavras cultas e sábias de Rui Barbosa mostra quando uma igreja ela sai de sua pureza doutrinária e ela casa com a política e ela abandona Cristo. Essa prostituta de Apocalipse 17 será a unificação das falsas religiões no final dos tempos. E essa prostituta foi vista no deserto, enquanto que a Nova Jerusalém, João avistou de cima de um monte. Que Deus possa fazer de cada um de nós uma bênção e que cada dia mais venhamos servir a Jesus numa pureza doutrinária, numa pureza de adoração, de santificação e de separação. Vamos fazer a oração final para nós terminarmos o nosso programa neste dia, para que Deus possa abençoar você e a sua família. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Deus eterno e maravilhoso, nesta oportunidade, em nome de Jesus, o nosso programa está chegando ao final. Nós somos totalmente dependentes da tua graça, do teu poder. E eu quero apresentar agora os nossos ouvintes. A Adriele, que é sobrinha do Divino, que está aniversariando, lá na cidade de Piripiri, no estado do Piauí. Abençoe também a família da Valdirene, a família do Leandro, a minha família. E eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar a Soli Benefícios e todos os funcionários que aqui trabalham. Aqueles que estão assistindo o nosso programa pelo YouTube ou pelo link da rádio. Venha agora curar todas as enfermidades, todas as doenças, todas as tristezas, todas as angústias. Deus eterno, Deus de amor, aqueles que estão desenganados pelos médicos que precisam de uma cura, coloca as tuas mãos agora, visitando aonde estiver qualquer pessoa que estiver acometida por um demônio, por uma obra de macumbaria e de bruxaria. Que todo mal saia agora, que nesta casa exista paz, alegria, que a mão de Jesus Cristo esteja agora sobre a vida dos nossos ouvintes. Meu Deus, queremos te agradecer por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer aos nossos ouvintes por terem participado do nosso programa hoje, terça-feira, aqui na comunicação. Grande abraço do seu amigo Genésio Santos e na sonoplastia. Aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Muito obrigado. Até amanhã às 10 da manhã. Fiquem com Deus. Um grande abraço.